Fala, pessoal! Começando mais um Movitalk por aqui, episódio número 4. Olha lá, hein? Olha onde a gente está chegando. Tô com duas pessoas, tô olhando para elas aqui. Já vou apresentá-las. É um podcast diferente do que a gente fez, do primeiro. O segundo e o terceiro mais parecido, mas com coisas peculiares entre as marcas do nosso grupo. Então, logo menos vou apresentar essas duas pessoas aqui que eu estou muito ansiosa para conversar, tá bom? Mas deixa eu me apresentar de novo, que o João puxa a minha orelha aqui, que eu sempre esqueço. Eu sou o André, sou gestor de expansão do Grupo Movedu e também agora sou o host do Movitalk, tá bom? Então, muito prazer de estar com vocês de novo aqui para esse papo que vai ser muito bacana. E qual que vai ser o tema de hoje? Inteligência emocional no trabalho. É claro que, né, inteligência emocional no trabalho, ela pega na vida pessoal e a vida pessoal no trabalho. Não existe, né? Eu sou inteligente em um, não sou inteligente no outro. Então aqui a gente vai dar dicas de como se comportar no trabalho, como reagir a situações que não te agradam, para que você se desenvolva. Seja tendo um cargo executivo, seja tendo ser um empreendedor, até dentro da sua casa. Então aqui a gente quer te entregar valor aqui sobre esse assunto que está tão em alta. Então, antes de começar, curte, compartilha, fala para os amigos, para os familiares, porque vai ser um papo bem legal. Então vamos lá, deixa eu apresentar esses dois aqui, que vão contar muita coisa boa, vão dar muitas dicas, porque eles sabem muito bem do que eles estão falando. Seja muito bem-vindo, Marcelo Novaes, nosso gestor de gente e gestão da Movedu. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, e você, André? É um grande prazer participar desse projeto, que vai ser algo de muito sucesso. Esse tema que a gente está trazendo hoje sobre inteligência emocional, tenho certeza que vai ser o melhor até então e vai ser muito útil para que as pessoas utilizem no dia a dia e, é claro, aprimorem essa habilidade que é tão solicitada no mercado, mas muito além disso, na vida. Como você mesmo disse, não tem como separar, as máscaras em pouco tempo caem e a pessoa vai mostrar quem realmente ela é. Mas a gente vai falar bastante, com profundidade sobre esse assunto. Tenho certeza que vai ser muito útil para todos. Boa! E estamos aqui também com a Miriam, nossa coordenadora de gente e gestão. Ao lado do Marcelo Novaes, aí são uma dupla super conhecida aqui dentro, que entrega bastante coisa pra gente. E aí, Miriam, o que nós vamos conversar aqui hoje? Não, a gente vai conversar um pouquinho, né? Vai ter até que dar uma segurada, porque a gente gosta muito desse tema e realmente estuda muito sobre isso. E assim, gente, inteligência emocional, a gente tem que começar primeiro olhando para dentro, né? A gente tem que ter autoconhecimento. Então, é trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês e também falar como que a gente lida disso, né, em relação ao outro. Boa, seja muito bem-vinda também. Deixa eu começar perguntando para vocês, até antes disso, para o pessoal aí que está escutando a gente aí no carro, no trabalho, em casa, no intervalo aí de qualquer atividade que você esteja fazendo. Tem gente que até, né, lavando louça, escuta um podcast. Na academia, poxa. né? A gente é do treino. Na academia? Exato. Então. Na academia eu só escuto podcast. Aí, cara, então... E agora nós temos o melhor podcast, que é o Movitalk, para escutar na academia. Isso aí, cara. Aí vai o peso que tá lá ali. Você vou aguentar esse peso? Vou aguentar. Põe um Movitalk que você aguenta. Movitalk. Vamos lá. Deixa eu perguntar para você, o Marcelo, como que você entrou na Movedu antes da gente ingressar? E claro que tem a ver, né? A nossa entrada do mercado de trabalho envolve a gente se preparar de alguma forma, a nossa caminhada com a inteligência. Mas me conta aí quanto tempo que você está na Movedu e como que você entrou aqui, Novaes? Eu completei 6 anos e 1 mês, exatamente nesse mês de Movedu. E a Movedu, para mim, foi transformador em todos os sentidos. Sou muito transparente e uma das coisas que eu falo que me ajudou bastante, inclusive no desenvolvimento de inteligência emocional, no passar desses anos, foi justamente uma lição que eu aprendi com o Rogério Gabriel, já fez um podcast aqui Primeiro também. nosso. É o nosso presidente, que é a capacidade de escutar. Eu nunca tinha, até então, tido um líder que tivesse a capacidade de escutar, mas escutar de verdade. Porque às vezes a gente fala, não, eu escuto o meu time. A Miriam fala, e aí depois eu falo, tá bom, vai Miriam, fica na sua e vou fazer o que eu quero aqui. Não, ele realmente seguia esses direcionamentos,
ele escutava o que eu estava falando. Então, uma das coisas que me ajudou muito no passar do tempo é justamente ter uma liderança que escuta e mais do que isso. Né? Nesses 6 anos que a gente implantou toda a área de gente aqui na Movedu, começamos lá do início, recrutamento e seleção, depois trabalhamos com clima organizacional para amadurecer líderes e colaboradores também, parte de desenvolvimento de gente, enfim, todos os subsistemas de gente, até que hoje a Miriam é a responsável pela área da academia Movedu, que é uma academia de treinamentos também espetacular, está com um layout totalmente reformulado, novo e incrível, e também o programa de excelência veio para a área. Mas esse caminhar e essas implantações, elas só aconteceram, e só deveriam acontecer mesmo, com o amadurecimento tanto do time da empresa, em questão de inteligência emocional, porque se você não tem inteligência emocional e eu te entrego um conteúdo que tem muito valor, o que vai acontecer é que você não vai absorver. É como se fosse um terreno. Não adiantava eu entregar tudo que tem hoje na Movedu em questão de gestão de pessoas para um time que não tinha terreno fértil ainda naquela época. Eu não estou falando que era um time ruim, nem nada disso. Um time excelente. Mas esse desenvolvimento, inclusive meu, foi acontecendo com o passar dos anos. E aí a gente falou de inteligência emocional na liderança. Como é importante ter um líder que estimula isso no dia a dia. Porque a liderança vai direcionar o time para que ele se comporte de uma maneira melhor ou pior no decorrer do tempo. Se essa liderança não estimula, ou pior do que isso, dá um estímulo contrário, o time vai ser contaminado com isso, ao invés de ser contagiado com uma emoção positiva. E antes de fazer essa pergunta para mim, isso que você citou no começo da tua fala, o que o líder precisa ter como algo muito importante? O saber ouvir. Na última convenção da Microlins que a gente teve, não sei se vocês lembram da palestra do Vabo, Lembro. que junto com o Bernardinho e com o Baza dá um curso excelente de gestão de pessoas e liderança. Ele colocou lá antes, ele fez uma pergunta. Qual a maior habilidade que um líder de sucesso deve ter? Aí ele foi perguntando para o pessoal. E o slide a resposta era exatamente essa, saber ouvir. Porque se você está numa posição de líder, com o seu time de liderados ali, se você quiser, entre aspas, no curto prazo, naquele momento, se você não ouvir, ninguém vai puxar a tua orelha, ninguém vai falar nada, porque Exato. você é o líder, e se você quiser colocar uma capa de como eu sou o líder, eu sei tudo, Exato. se você está nessa posição e eu estou nessa, é porque eu tenho razão e você não. Pô, André, e essa parte de escutativa tem um ponto tão importante que as pessoas não prestam atenção. A Miriam é do meu time. Se eu não escuto ela, se eu não estimulo que ela pense com a cabeça dela, o que eu estou fazendo com o meu time é criar um bando de alienados. Porque a pessoa que pensa com a cabeça do outro e não tem os seus próprios pensamentos, essa pessoa é um alienado. Ele não tem opinião própria. O papel do líder é, principalmente, desenvolver a mentalidade do time para que ele pense com a própria cabeça e consiga progredir, para que você consiga progredir também. Porque muitas vezes o líder esquece disso. Se a Miriam não se desenvolve, a minha cadeira, eu não posso sair dali, porque se eu sair, como é que faz? Não tem outra pessoa para fazer. Mas se ela está desenvolvida, eu também vou ter possibilidades de ir para cadeiras maiores. Perfeito. É aquela etapa, né? Para eu sair, eu preciso formar alguém. E Miriam, conta pra gente, né? Quando que você entrou na empresa, como que foi essa jornada, como está sendo essa jornada? O Mar chegou faz 6 e 1. Depois de 6 meses, mais ou menos, ele me trouxe aqui para a Movedu. Então, a gente fez toda essa construção, né, da área de RH, da cultura da empresa ser mais fortalecida, né? A gente passou aí por uma junção de cultura junto com a compra das marcas, né? Então, assim, a gente trabalhou muito em garantir que o ambiente fosse um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas realmente pudessem se desenvolver, onde a liderança fosse desenvolvida para poder estimular isso no time. A gente teve até dentro desse ano, né, um programa de desenvolvimento para os líderes, que faz muita diferença, né? Às vezes a gente fala, cara, a pessoa é excelente tecnicamente, vamos dar uma oportunidade para ela, mas se não tiver um comportamento e uma inteligência emocional bem desenvolvida, não tem como, né, levar esse time para um outro patamar, para trazer melhores resultados. Então, a gente trabalha muito voltado a essa parte de cultura e clima organizacional. A gente acredita muito nessa vertente dentro do negócio.
Então, faz 5 anos e 4 meses que eu estou aqui na Movedu e também posso falar que ter uma liderança que escuta e que estimula realmente essa parte de pensamento, de desenvolvimento e de ser a sua melhor versão, tipo, eu não sou um Ctrl-C, Ctrl-V do Marcelo, mas eu aprendo muito estando no dia a dia com ele. E isso faz muita diferença. A Miriam que entrou aqui há 5 anos atrás, com certeza é completamente diferente da Miriam que está aqui hoje. Que bom, que bom. E a gente escuta, né, vocês falando, a gente enxerga isso, né? Não só com vocês, mas, né, na empresa. Né? Essa liderança democrática é uma cultura que se dissemina. Né? E a cultura, quando tem alguém ali que entra e não faz muito parte, ela acaba expelindo essas pessoas que não se adequam. Né? E a gente realmente vê isso acontecendo. Maravilha. Ô, André, só para completar antes de passar para a próxima, essa parte de como a gente lida com o clima dentro da empresa, se a gente olhava um tanto para o passado, as empresas não ligavam muito para isso. Lembra do teu avô, por exemplo? Ninguém falava, tô chateado porque meu patrão falou alguma coisa e eu tô ofendido. Não tratou. Isso era muito normal, na verdade. Eu nunca entendi o porquê. Porque se a gente for parar para pensar um minuto sobre isso, em qualquer relacionamento que não exista respeito, o relacionamento não funciona. Por que é que algumas lideranças e empresas entendem que o relacionamento dentro da empresa vai funcionar se nós não tivermos respeito um pelos outros? Se eu não tenho admiração por você, como líder, por exemplo, a minha entrega vai ser completamente medíocre em relação ao que poderia ser se eu tenho admiração. Pô, o André cresceu rápido, é um cara inteligente, perspicaz, responsável, honesto. Enfim, essas características que estão intrinsecamente ligadas ao respeito fazem toda a diferença. Então, assim, só essa parte do podcast já vale boa parte, que nenhum relacionamento funciona sem respeito. É isso. E não quer dizer que tudo que o liderado disser para o líder, ele vai concordar e vai fazer. Não. Né? Então, eu estou escutando você, que eu vou fazer exatamente o que você está sugerindo. Não. Eu vou olhar, vou tratar com carinho isso, vou fazer uma pesquisa se for preciso, vou olhar indicadores, vou fazer uma conta. E aí, se for bacana, eu vou colocar em prática, vou pedir mais ajuda sua, com certeza. E até isso que você falou de antigamente, como que era o relacionamento, né, dentro das empresas, isso era muito da cultura, né, da época. A gente for olhar aí, falando dos estudos das gerações, essa geração pós-guerra era uma geração, tem que trabalhar e tem que reconstruir, tem que ganhar dinheiro e ponto. Não tem essa de tomar emocionalmente. Exato. Né? Tanto que, assim, o principal benefício que as pessoas falavam essa empresa é boa, ela paga em dia. Aí. O mínimo era considerado como um diferencial. Era o benefício. Esse era o benefício. E não quer dizer que estava errado antes. Muitas empresas grandes nasceram vivenciando isso, mas o mundo vai mudando. Né? Coisas que antes eram aceitas, hoje não são aceitas. Exatamente. Né? Ou coisas que não eram aceitas, hoje são aceitas. Né? Então, a sociedade vai mudando, o mundo corporativo vai mudando e a gente tem que ir se adequando. Agora, tem coisas que são inegociáveis, né? O respeito tem de ser, para mim, é inegociável dentro de uma organização. Só que, você vê até uma correção, só que, não é porque as relações precisam ser humanas, mas ao mesmo tempo, você precisa ter um ambiente de trabalho competitivo e focado em resultado. Até porque nenhuma empresa... a empresa privada não é ONG. Né? Toda empresa precisa ter tua receita, ter teu lucro e é isso. Mas também aí entra a questão de, tipo assim, não é falar amém pra tudo e ser o líder bonzinho. Exato. Ser o bonzinho também não é positivo. Precisa desse equilíbrio realmente em relação a como escutar o time e o que realmente tem relevância e faz sentido colocar em prática. E competitividade não é falta de respeito. Exatamente. As pessoas confundem muito. Eu posso cobrar, eu cobro o meu time. É igual ambição e ganância, são coisas totalmente completamente diferentes, mas são confundidas. Exatamente. Não pode. Se eu cobrar, eu estou faltando com respeito. Não. Qual é a forma que você cobra? Qual o jeito que você fala com o seu time? Exatamente. E o negócio do respeito tem a ver muito também com admiração. Se não tiver respeito em ambas as relações,
A Miriam, se ela não me respeita, ela não vai entregar o melhor que ela pode entregar. Então, também respeito tem a ver com resultado do negócio. Muito. Você respeitar o próximo, né? Se você entender, às vezes, o momento que uma pessoa está passando, ou na hora que você for dar uma bronca, em vez de você empurrar, você acolher, entender, cara, essa pessoa vai olhar e vai falar. Às vezes ela até brava com você, você é líder e tal, você tá cobrando ali, e aí você fala, caramba, cara, essa pessoa tá, me tirando do sério. Mas, pô, respira, o que que tá acontecendo? Uhum. Às vezes é dentro da casa da pessoa, e aí você acolhe, o cara fala, nossa... Ele me escutou, eu sei que eu não estou entregando no fundo, mas, cara, ele realmente demonstrou preocupação por mim e aí o cara vai e te entrega. Então, assim, esse respeito, essa leveza, essa conexão não vai contra o resultado, muito pelo contrário. Exato. Ela vai a favor. Junto. Não quer dizer que se você ser conservador e rígido, você vai ter resultado. Muitas vezes é totalmente ao contrário. E né? os dois, André, pode ser uma demonstração, tanto a parte de passividade quanto a agressividade são indicadores de falta de inteligência emocional. O líder que, por exemplo, a Miriam está fazendo algo que eu não quero que ela faça. Ou ela está fazendo alguma coisa que não é boa para a empresa. Não vou falar para a Miriam não, porque se eu falar, ela vai ficar chateada. Não posso fazer isso. Essa demonstração de fraqueza também é falta de inteligência emocional. Da mesma forma que não importa o que a Miriam faça ou qualquer pessoa do meu time faça, eu sempre vou estar insatisfeito e nunca vou demonstrar gratidão pelo que eles estão fazendo. Tanto a passividade quanto a agressividade são demonstrações claras de falta de inteligência emocional por parte da liderança. Exato. Boa, sensacional, gente. E, ô Miriam, deixa eu perguntar para você essa. Já que a gente está falando disso, o que é inteligência emocional para você? Perfeito. O que é inteligência emocional? Gente, a gente pensa muito em inteligência emocional em relação às emoções e tem um erro, às vezes, em relação ao que as pessoas pensam de inteligência emocional, que é, eu sei controlar todas as minhas emoções. Eu não demonstro nada. Gente, já começo falando, isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional é ter o autoconhecimento de interpretar as minhas emoções, entender o que eu estou sentindo e aí sim responder aquela situação, aquele momento. Repete. Inteligência emocional é ter o autoconhecimento... O autoconhecimento de interpretar as suas emoções e responder ao meio de maneira adequada. É tipo, aconteceu uma coisa super complicada na minha vida e isso me deixou triste, eu vou acolher essa emoção de estar triste. Eu vou entender aquilo, mas eu não vou ser uma pessoa triste, eu não vou levar isso pelo resto da minha vida. E aí, um outro ponto de inteligência emocional é que, a partir do momento que eu gero esse autoconhecimento em mim, que eu entendo as minhas emoções, eu preciso entender também o efeito no outro. Então, o que o outro está sentindo, como que isso gera de efeito nele. A famosa empatia, né? Que é outro termo que está muito em alta hoje. É realmente poder interpretar o que o outro está sentindo. Então, inteligência emocional é desde eu me reconhecer em termos de sentimentos e como eu respondo, até entender no outro a emoção que ele está transparecendo. Sensacional, ótima definição. E aí, Novaes, agora deixa eu te perguntar. O Marcelo, deixa eu até explicar para você ver. Eu falo, Marcelo Novaes. Eu acho que 60% das vezes eu te chamo de Marcelo, 40% eu te chamo de Novaes. 2 codinomes. Na empresa, como que o pessoal te chama mais? Olha, tem uma variação grande. Eu falo que assim, o Novaes, a hora que chama, parece... É mais sério. Não, e parece assim, Senhor. que é um senhor de 70 anos aqui na empresa que está chegando. Né? Aí, eu tô bem, vou fazer 41, mas... Depois dessa resposta, eu só vou falar Marcelo agora. Fica à vontade. Pra ficar mais jovial. Marcelo. E por que a inteligência emocional hoje em dia está tão em voga? Por que as pessoas estão dando tanto valor? Nunca foi falado de inteligência emocional, sobre um ambiente de trabalho mais humano. Sim. Né? A gente vê, na ABF, na convenção da ABF ano passado, o Drauzio Varela foi falar de inteligência emocional. Né? Não, foi a maior pauta. Então, por que isso está tão em voga nos dias de hoje? Para mim, isso é mais simples do que parece. As empresas estão começando a perceber aquilo que a gente falou lá no começo do podcast. Que as pessoas, se elas estiverem dentro de um ambiente ruim, de desrespeito, um ambiente tóxico, onde as pessoas chegam em casa e têm famílias destruídas. Tem uma pesquisa de Harvard que fala que o líder, se a gente olhar para
todo o impacto emocional que uma pessoa tem, 100%, ele tem capacidade de impactar 70%. Olha, Isso é poderoso. Então, Você pode, muita coisa. É 70%. você pode destruir uma família, por exemplo, dependendo da forma que você lidera, que ela leva para casa. E quantas vezes, né, quem tá aí escutando a gente, vocês, um amigo, um familiar, e a gente escutou isso. Nossa, Sim. cara, esse meu líder chefe, acaba esse meu com patrão, lidar com ele. esse cara tá não deixando eu dormir. Eu tô pensando no trabalho de uma maneira totalmente descabida. Exatamente. Né? A gente mesmo ouve, todo mundo já ouviu um depoimento assim. Ninguém sai de empresa, André. As pessoas saem de líderes. liderança. Ponto final. É isso. O bom colaborador vai Acontece embora, demais. não é porque a empresa está descascando a parede, porque a cadeira está mais ou menos, ele vai embora por causa do líder. Olha na que grande maioria das vezes. depoimento legal aí para quem tá escutando. E as pessoas estão começando a perceber que o resultado... Tem um livro muito interessante também, que eu indico a leitura para todos. Eu terminei de ler ele recentemente. Chama O Manuscrito Original, de Napoleon Hill. E ele fala bastante sobre essa parte de clima, de inteligência emocional, de ambiente. As pessoas começaram a perceber que o resultado está totalmente correlacionado com o clima que ela tem dentro da empresa. É assim, vamos levar isso para a vida pessoal. Você tem um relacionamento. Lá no seu relacionamento, um xinga o outro, desrespeita, trata mal, trai, fala mal pelas costas. Esse relacionamento tem alguma chance de ter um bom resultado esperado para o relacionamento? Zero. A mesma coisa dentro da empresa. Quando a gente olha para dentro do negócio, o resultado que você tem, muitas vezes o líder precisa se questionar se a culpa do não resultado é exclusivamente do comportamento dele. Porque essas pessoas, e a gente se acostuma com isso, também é outro ponto muito importante, as pessoas vão levando o resultado para uma mediocridade. E aí o que acontece dentro desses ambientes tóxicos? Esse resultado de mediocridade é entendido como um resultado normal. Tá ótimo, tá bom. Aqui tem um cara que tem um resultado um pouquinho melhor. Nossa, ele é talento. A gente confunde o normal com o talento. E por que que acontece essa satisfação em relação a esse resultado medíocre? Desenvolve mais isso pra gente, que eu achei um ponto muito interessante. Assim, tem... Você começa a andar de lado, mas você acha que tá tudo bem. Nesse livro fala muito sobre hábito e tem um conceito que chama ritmo hipnótico. Quando você chega numa empresa, você tem uma percepção do que é bom e do que é ruim, de acordo com o que você trouxe de fora, e talvez uma percepção mais neutra, porque você não tem a parte de sentimento com as pessoas. Mas conforme você entra dentro do ecossistema da empresa, e aquilo é tido como normal, o ecossistema sempre vai vencer você. Sempre. Ah, minha cabeça é muito forte, eu tinha isso também. Posso estar em qualquer lugar. Não pode. Como. Então, isso faz com que as pessoas, com o passar do tempo, vão entendendo que aquilo é o normal, tá tudo ok, porque aquilo vai virando um hábito. E a partir do momento que vira um hábito, vai virar uma crença. E quando você acredita, aquilo é real. A tua mente não sabe o que é real ou irreal. Ela não sabe. Você tem estudos de neurociência, ela não entende o que é real e irreal. Ela entende o que você interpreta e o que você acredita. A gente pode ver pelo mundo quanta coisa absurda que acontece, porque as pessoas acreditam. Aí o outro fala, mas não é isso aqui, não é desse jeito, não é dessa forma, mas a pessoa acredita. E acredita por quê? Porque o ambiente é assim, porque as pessoas são assim. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Dentro do ambiente de trabalho, vai se formando um time onde qualquer pessoa que pense diferente, chega, André, teu resultado poderia ser muito melhor se você se comportasse diferente com o seu time. Não sabe o que está falando. Aquilo já virou uma crença. E crenças, para serem dissolvidas, exigem uma grande força de vontade, um grande empenho que a maioria das pessoas não tem. E aí a gente volta um pouco para trás na parte de alienação. Por isso que é importante estimular o time a pensar. Porque se ele é alienado, tá ótimo o resultado. Vira um bando de zumbi dentro da empresa que vai aceitar aquilo como normal. Pessoa que é alienada não se desafia, pessoa que é alienada não vai atrás de resultado, a pessoa que é alienada não quer crescer, a pessoa que é alienada não quer ter um resultado extraordinário, a pessoa que é alienada não quer melhorar na parte de inteligência emocional, ela não tem nenhuma vontade de crescer. Então, ela se estagna em uma das coisas que mais destroem pessoas de muito talento, que é a zona de conforto. Exato. Ao mesmo tempo que, quando o resultado está ruim, é papel do líder, né,
ser equilibrado entre eu não posso, né, chegar depressivo, ficar mal, passar negatividade porque tá tudo ruim, porque aí eu não levanto de novo. É o capitão do navio que É começa a isso aí. correr desesperado. E eu também não posso chegar, tá tudo bem, tá tudo legal, porque não tá tudo legal, Exato. né? Então, é o equilíbrio que entrega pra gente que nós precisamos. Boa. Ô, Miriam, eu anotei uma pergunta aqui que eu queria fazer pra você, essa eu achei muito, muito interessante. Quais que são as consequências que a falta de equilíbrio emocional, de inteligência emocional, se a gente pode até correlacionar os dois, né? A gente acabou de falar de equilíbrio, pode trazer para um liderado, um líder, seja no trabalho dele, seja na vida pessoal. E como que ele vai percebendo que alguma coisa está errada em relação a isso. Sentindo que algo não está bem, né? Porque as coisas... A gente, o ser humano, pô, a gente, querendo ou não, algumas vezes liga o piloto automático. Uhum. E até você entender que algo saiu do eixo, muitas vezes você já não consegue nem mais agir. Já foi. E aí é difícil. Mas você sente ali no fundinho que alguma coisa está errada. Exatamente. Que alguma coisa não está caminhando bem. Mas o efeito acaba sendo muito em questão de entrega, né? É o que o Marvin falou até desde o início. A gente não entrega o nosso melhor para pessoas que a gente não admira e que a gente não respeita. Então, a partir do momento que não tem inteligência emocional, por exemplo, por parte da liderança em relação ao liderado, o liderado ele vai entrar nesse piloto automático. Ou, às vezes, até mesmo vai espanar e vai sair. O que seria, tipo, a melhor das hipóteses. Porque entrar no piloto automático e começar a entregar menos do que a gente poderia... Cara, acaba que chega um momento que a gente tá com um monte de gente mediana ou até mesmo abaixo da média trabalhando junto com a gente. Então, isso de trabalhar a inteligência emocional vira um efeito cascata. Se a liderança se desenvolve em termos de inteligência emocional, o colaborador também acaba sentindo o efeito disso e sentindo a necessidade, né? A gente vê um exemplo, por exemplo, no nosso setor que a gente sempre zoa quando entra alguém novo. Por exemplo, uma pessoa muito do treino. O treino impacta muito em termos de emoções, né? Equilibra isso dentro da gente. Com certeza. E assim, eu era 0. Deus que me livre ir pra academia. Que saco esse negócio, chato pra caramba. Não, mas é bom e não sei o que, nananã. Mas deixa eu contar, foi uma psicologia positiva. Eu falei assim, ou você vai pra academia, ou eu desligo você. Aí foi lá, pessoal, você às vezes tem que usar isso, brincadeira. Zero tóxico. Zero, assim, só foi soltando, assim, as sementinhas. Fui pra academia. Aí, enfim, hoje sou a pessoa do treino, vou bonitinha, 6 vezes na semana. Melhorou. Aí, efeito no restante do time. Tá todo mundo na academia. Chegou uma pessoa nova no time, a gente já tá assim. E aí, você vai se matricular quando? Ai, cara, é totalmente cultura. Você vê? Efeito cascata. Já a gente vai colocar no LinkedIn lá. Vagas para a gente gestão, pré-requisito. Estar matriculado na academia. Mas, cara, um dos requisitos. Mas essa questão da inteligência emocional, ela também passa de líder para liderado. Se o líder não tem inteligência emocional, por mais que o liderado tenha, ele não vai conseguir manter esse equilíbrio. Porque o líder é o maior impacto que tem em relação à empresa naquele colaborador. Então, com certeza, vai desequilibrar. E até mesmo em questão de, ele tendo, a gente acaba desenvolvendo também, óbvio. Desde que a gente seja uma terra fértil para plantar. E vale a pena voltar, falando dessas consequências. Quais são, né, as consequências na parte de escuta ativa. Tem um livro que chama Mais Esperto que o Diabo. E nesse livro tem justamente uma parte que fala sobre qualquer líder que não tenha escuta ativa, qualquer líder que não escute verdadeiramente o seu time, não deveria ser um líder. Tá. A escuta ativa, ela é poderosa. Porque a partir do momento que eu escuto a pessoa, eu estou reconhecendo ela. Primeira coisa que eu senti quando o Rogério começou a me escutar foi assim, não, isso aqui é um mês só, ele não vai fazer isso aqui. Não vai continuar, isso é só para me agradar agora um mês. E de verdade, isso não, o pessoal fala, fala, é real. Eu nunca até então tinha tido um líder que olhasse e falasse, pô, esse cara está falando um negócio que faz sentido, olha, realmente, é claro, você não tem que ouvir tudo que teu time fala e aceitar tudo que ele fala para você. Mas essa parte da escuta ativa, você não escutar a pessoa demonstra um outro ponto, uma evidência
muito importante que você não tem inteligência emocional. Você não tem autocontrole. Porque você não tem a capacidade de esperar a pessoa terminar de falar. Gente, eu não estou levando para o extremo, assim. A gente pode interromper, não é? Também, assim, tem que ser teatro, né? Um fala, depois outro. Não é isso. Mas, assim, uma relação de respeito. O líder que interrompe o tempo inteiro a outra pessoa, ele demonstra uma falta de controle que inviabiliza essa liderança. É a pessoa que não deixa o outro falar, por exemplo, em hipótese alguma. Isso é algo muito prejudicial para o time. E a gente já falou da parte de passividade e agressividade, ambas também são entendidas como falta de inteligência emocional. Outra consequência é... Deixa eu pegar o gancho nisso que você falou, exatamente nisso. Cara, a pessoa, vamos dizer, uma pessoa que interrompe, não escuta, você não desenvolve o cara. Exato. O que isso impacta na prática, no dia a dia? Esse liderado, ele tem uma demanda para fazer. Mas que você é o líder, você está agindo dessa maneira, que não é a maneira ideal. Certo. O seu liderado precisa entregar alguma coisa. É alguma coisa desafiadora. Só que toda hora lá você está intervindo. O que ele vai fazer quando a água bater na bunda? Ele vai em você e fala, faz agora. Porque não é toda hora que você está aqui me interferindo, às vezes já pegando coisa que era para eu fazer sem eu pedir. Quando o negócio ficar desafiador, vai pedir famoso, vai pedir pinico. Porque ele toda hora ali está sendo interrompido, toda hora ali ele está sendo podado, que quando ele precisar colocar as mãozinhas de fora, às vezes o líder não vai poder fazer, você vai atrasar um relatório que vai impactar num projeto, que vai impactar numa venda, que vai impactar no teu resultado. Então, Exatamente. Isso é muito importante. Começa numa interrupção, começa você não deixar a pessoa expor o que ela quer em desenvolver, acaba que no momento que ela precisa entregar um projeto, enfim, um relatório, ela não entrega, que vai impactar no fim, no resultado. E o que a gente forma com isso, no final das contas? Não forma A gente nada. forma pessoas alienadas. Tem muitas empresas que estão formando um bando de alienados dentro da empresa que não pensam com a sua cabeça. O líder que sabe tudo, o líder que faz tudo, e ele não tem a capacidade de raciocinar. Aí vai acontecer exatamente isso. E é até um ponto que a gente sempre fala nos treinamentos, né, para os nossos novos franqueados, em relação a você querer que o outro faça exatamente como você faria. Então, assim, eu mando e você obedece. Gente, a pessoa nunca vai pensar a cabeça dela, ela nunca vai ter a capacidade de tomar a frente daquilo. E pior, né, ela nunca vai crescer. Então, você sempre, tipo, teu time começou a falar, tá trazendo ideia. Não, isso aí não serve. Não, do meu jeito que é o certo. Não, é isso aqui que você tem que fazer. Pô, vai chegar um momento que ou o time vai parar de falar e, enfim, vai para outro lugar que ele possa, né, se desenvolver e crescer, ou ele vai chegar um momento e falar assim, eu vou fazer do jeito dele mesmo. E aí, quando eu faço do jeito do outro, eu entrego, sei lá, 10% do que eu poderia, porque não tá sendo a Miriam fazendo aquela determinada demanda. E assim, tem coisas que, é claro, tem que ser feito da mesma maneira, são processos. Vou dar um exemplo da minha área. Uma análise de funil de venda. Lá eu tenho uma etapa que é o lead novo, aí ele foi contatado, aí ele foi confirmado o interesse dele, qualificado, agendado, enfim, funil. Sim. Fazer reunião até a venda. É um processo. A análise, ela precisa ser a mesma, sempre, né? Quanto que avançou cada etapa, por que não avançou, né? Qual foi o motivo de perda, onde tem mais o gap, em qual etapa que está, qual que é a mídia, né, que está avançando mais. Isso não tem segredo. É fazer. Agora... A forma como eles atendem o investidor. A forma como atende ou qual técnica de negociação eu vou usar. É diferente. Eu faço mais rapport com essa pessoa ou não? Eu tenho um jeito meu de vender. Eu faço uma reunião que eu sou um cara mais provocativo ou eu sou um cara que fico mais amigo? Eu uso mais escassez, urgência, eu pressiono mais ou eu pressiono menos deixando a pessoa vir. Então, não adianta eu querer... é sempre assim. Não é sempre assim. Muito é de situações. Exato. Então, assim, vamos dizer, vou falar de mim. Cara, eu sou muito falando aí da expansão ainda, da venda, do comercial, que pode servir para várias coisas. Eu sou muito eu vou me adequar a essa pessoa. O feeling, que é, né? Exatamente, é o feeling. Né? Eu não vou
nesse caso, impor a minha forma de conversar, de negociar, de apresentar. Eu vou entender como que funciona essa pessoa. Agora, se eu chego, tem um líder que, vamos dizer, a pessoa que estava aqui antes, falando, André, é assim. Não sou eu. E aí eu vou acabar não desempenhando. Então, isso pode... Eu estou falando da minha área, que é o que eu vivencio no dia a dia, mas isso serve para qualquer outra área. Você sabe, e tem um ponto, uma pegadinha no meio disso daí, que é assim, isso funciona? Ah, não funciona. A Miriam não consegue fazer exatamente do jeito que eu quero. Está errado. Funciona. E, inclusive, a maioria das empresas fazem isso. O problema é o quanto funciona. Porque enquanto está tendo resultado, por exemplo, tu fala, mas eu tenho resultado. Exatamente. Por que você está falando isso daí? Você não sabe o que você está falando. Exatamente. Eu tenho resultado aqui na minha empresa. Ok, você tem resultado, mas qual resultado você poderia ter se você fizesse diferente e estimulasse, que para mim é a principal habilidade da liderança, estimular a pessoa a fazer o melhor dentro das possibilidades que tem e do jeito dela. Legal. Como que seria o resultado? Com certeza seria um resultado muito melhor, muito mais efetivo, e a gente vivencia isso dentro da empresa. Perfeito, maravilha, maravilha. Muitas dicas aí, hein, para quem tá escutando a gente. Aí já pensa aí no seu trabalho, o que está acontecendo, o que você pode ajudar a desenvolver, se é você que está precisando se desenvolver mais, que é difícil olhar para si, né? Ter esse autoconhecimento, essa humildade de falar, opa, peraí, talvez seja eu aqui que estou devendo mais. Ou se é o seu líder, que é difícil você falar com ele, mas se ele realmente for um bom líder, ele vai te escutar, que é o que a gente está falando. Exato. Se é um parceiro... então, realmente, muita coisa rica aí para a gente trazer para a mesa, para o dia a dia de cada um. Ô André, e tem um outro ponto também, porque a gente está falando só de liderança, mas tem a parte do colaborador também. Porque, por exemplo, do liderado. Isso, do liderado, do colaborador. É Por isso. quê? A Miriam, eu ali com o Rogério, por exemplo, ele me escutou porque eu tinha algo para dizer Legal, que não tinha era relevância. não era qualquer coisa Exato, também, só fui chegar para falar. Falou qualquer... E isso, Tem que falar inclusive, novinha. é uma outra demonstração de falta de inteligência emocional. A pessoa que fala muito e fala muita coisa que não tem sentido, não serve para nada. Você para analisar, e pouca gente faz isso. Fala, Às vezes é só para fiquei mostrar que é participativo, que é envolvido. As pessoas sabem quem que é essa Exato. pessoa que ia Sempre ficar ali, teve opinião chamar sobre aquilo, chamar né? atenção, mas na verdade não tem muito conteúdo. A né? hora que você pegar um vídeo dessa pessoa e ficar uma hora escutando, você não tira duas coisas que ela falou, que ela poderia ter falado em 1 minuto. Só o restante foi só enrolação e volta. Então, assim, precisa vir de ambas as partes. Tanto do líder escutar, mas a pessoa também ter um conteúdo, se informar, se instruir, fazer curso, ler livro. Tem os dois lados também, porque senão vai ter um time que não tem o que contribuir. Isso. E é por isso que é importante também o líder contribuir e falar para a pessoa, ó, Miriam, você tem que estudar, Miriam, você tem que ler livros, você tem que ir atrás disso, ó, tô lendo isso daqui. Exemplo é muito importante. Porque, por exemplo, se eu falo assim, Miriam, lê um livro. Ela fala, tá bom, quantos livros você leu? Nenhum. Ah, não li nenhum. Nenhum. Então fica quieto, porque eu não vou ler nada. Para mim, o que eu mais não, acredito em exemplo. liderança é exemplo, cara. Esse é o que move. Realmente, é o famoso falar e não... Você fala e não faz, né? Aí, qual a tua moral? Então, um exemplo, para mim, é esse. É tudo. E entra até no ponto de que a gente fala também de que não dá para querer pelo outro. O líder vai dar feedback, vai dar orientação, falar o que ele pode ali desenvolver, mas se o colaborador não estiver aberto também a escutar e desenvolver isso, cara, não adianta nada, né? É tempo perdido de PDI, de feedback do líder ali. E olha que dado interessante. Napoleon Hill fez uma pesquisa durante quase 30 anos com as maiores personalidades, Henry Ford, esse pessoal assim, só gente fraca. Mas empresários ou não necessariamente? Pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso, independente. Firestone, por exemplo. Políticos, Thomas Edison. empresários, pesquisadores, cientistas, tudo. exemplo. Legal. Só gente de sucesso da época dele. Então vai ter uma correlação. Vamos ver se eu adivinho na minha cabeça, não vou falar. Vamos lá. O que ele percebeu em questão de vontade de mudança, de alienação, que 98% da população está dentro da alienação. E o que muda isso, principalmente para você ir para esses 2%, é justamente o quanto você desenvolve a tua inteligência emocional e que você percebe aonde você realmente está. Porque se você não souber onde você está, você não consegue sair daquele lugar. Se você não sabe que é agressivo, você não consegue controlar a agressividade. Se você não sabe que está doente, por exemplo, falar de alguma coisa mais palpável, você não consegue curar a doença.
Ah, eu tô doente, Miriam. Ah, tá bom, então toma um paracetamol. Mas é uma doença gravíssima, o paracetamol não vai fazer nada. Enfim, se você não se identifica, você não tem nenhuma possibilidade de ir para esses 2%, que é os 2% que têm autoconsciência de si, que realmente tem um desejo sincero de melhora, que tem um desejo sincero de prosperidade, de crescimento. Legal. Então, inteligência emocional é a chave para que você abra essa porta e consiga ir para esses 2%. Boa, show de bola. A gente estava falando, a gente citou aqui rapidamente, fala, pô, aquela pessoa que fala coisa sem sentido, que quer só aparecer, que quer só mostrar que tá ali, enfim, a gente enxerga isso. Isso tem, né, às vezes a gente correlaciona isso, aqui a palavra que eu vou falar é para outra coisa, é correlação também, mas o que tem a ver, qual a correlação que a gente tem da inteligência emocional ali, desse ambiente, e com emoções tóxicas, com acontecimentos tóxicos, sentimentos, toxicidade que a gente vivencia no trabalho. Qual que é a correlação disso? Deixa a Miriam, que a gente pode abordar a Miriam sobre essa depois. questão? Que, cara, assim, se você nunca... Você, Marcelo, Miriam, você que está vendo, escutando, nunca viu, nunca presenciou, nunca percebeu nada de tóxico, talvez o tóxico seja você. Assim, só né? acho. Então, o que vocês têm para falar disso que, cara, muitas vezes é a laranja podre, né? E aí, meu amigo, é difícil. Mas quando a gente não tem inteligência emocional, o que acontece é que a gente expande essa situação tóxica. A gente faz com que ela se prolifere em relação ao nosso time, indo para outras áreas. Então, assim, o todo começa a sentir o efeito dessa toxicidade. Agora, quando a gente tem inteligência emocional, a questão é que a gente vai dissipar. Então, assim, vai acabar com essa questão de toxicidade. Pô, tá acontecendo aqui essa pessoa, essa laranja podre no time. Ela tá contaminando o coleguinha do lado. Eu vou nessa pessoa e já vou agir, que aí ela não vai ter mais essa ligação em relação ao outro. Então, já vai ser trabalhado direto aqui, não vai ter essa propagação de chegar, né, em outras pessoas. E quais... Deixa eu piorar um pouco essa laranja podre. Tá. A maioria dos líderes não enxergam isso, que eu chamo de LTO, que é a liderança tóxica oculta. O que é essa liderança tóxica oculta? Essa liderança tóxica oculta é assim, por exemplo, vamos imaginar aqui que o André é o nosso líder e ele tem um comportamento que demonstra em diversos pontos falta de inteligência emocional. Isso por si só já é suficiente para começar a criar essa névoa tóxica que a Miriam está falando. Isso já vai acontecendo. Isso sempre vai acontecer, pessoal. Porque tem problema no trabalho, tem problema na vida pessoal, isso sempre vai acontecer. O líder inteligente emocionalmente, ele tem capacidade de ir dissipando essa técnica, essa névoa. Vamos pensar que eu sou a laranja podre dessa história, e aí o André foi lá e deu um feedback ruim para Miriam, de uma forma ruim. Na frente de todo mundo, gritou humilhou ela, fez alguma coisa, aí eu vou chegar e falar assim, Miriam, verdade, hein? Nossa, olha, ele não podia ter feito isso com você. E ele vai começar a acolher a pessoa de uma maneira que ele vai se tornando um líder, só que é tudo pelas costas. Ele chega no líder, André, como é que você tá? Mas aí tem o Joãozinho aqui, e você fez alguma coisa que também não deveria ter feito. Ele puxa o saco do líder, mas pro par ali dele, ele vai desmantelar. Nossa, ele fez isso com você, André? O João, o André fez isso com você. Cara, como que pode? Você é um cara maravilhoso, ele não pode fazer isso com você. E aí, o que vai acontecendo? Esse líder tóxico oculto, ele funciona igual um cupim dentro de um barco. Ele vai comendo toda a estrutura e destruindo. O líder tóxico, no caso, você está falando de você nesse caso, nessa história. Exatamente. Ali, beleza. Tá. Ele vai roendo esse casco do barco, vai destruindo. E eu tenho uma outra coisa. Como ele também não tem inteligência emocional, porque você não faria isso, ele não percebe que ele vai afundar junto com todo mundo depois. Sim. Mas ele não está ligando para isso. Ele está entendendo que ele está ganhando poder, que é uma das grandes premissas que o ser humano vai atrás, é poder. E ele vai destruindo o time por trás. No final das contas, ele mina e drena e elimina qualquer tipo de liderança desse líder verdadeiro, que no caso é você, que está sentado na cadeira. E isso acontece com uma frequência maior do que a gente imagina. E se você não tem inteligência emocional para começar a reverter essa névoa tóxica, você mesmo está contribuindo para que ele intensifique isso no dia a dia e destrua a tua liderança.
E tendo essa inteligência emocional é até um ponto, né? Você se torna mais próximo do seu time. Seu time confia em você. Se tiver essa pessoa dentro do time, Eles vão consequentemente você vai ficar sabendo. Exatamente. Porque assim, na sua frente ele não vai fazer, com Uhum. certeza, né? Uhum. Mas aí nas costas começa a falar, tipo assim, o colaborador chega e fala, ó, tem um comportamento estranho ali acontecendo, ele me falou sobre isso, mas eu não concordo, não gosto. E, gente, assim, não é o dedo duro, né? Mas a gente tá num coletivo, é Exato. isso. Se o cupim tá comendo o barco e o barco inteiro vai afundar, isso vai fazer mal pra muita gente, né? No nosso caso, 160 pessoas. Exato. Então, essa proximidade faz com que o time traga também a realidade pra gente. Perfeito, assim, até muito legal que você falou que cara, se você tá vendo o que tá acontecendo aí no seu ambiente de trabalho e você tá quieto, você é cúmplice, Uhum. certo? Então, fale. Conivente. Óbvio que há a maneira de se falar, o seu líder não tem que dispor, ele tem que trabalhar de uma forma aí que as pessoas não saibam aí que, vamos dizer, foi você que abriu os olhos dele, mas tem que falar, senão, cara, o barco vai cair e você vai cair Só junto. vai acontecer isso, André, se a liderança tiver inteligência emocional e souber tratar das pessoas. Porque senão o Vai ter time está medo, né? contra ele, Sim, ele não tem sim. interesse nenhum de ajudar a liderança. E é por isso que dentro de É um que às time... vezes a pessoa, mesmo assim, pensa, às vezes uma pessoa nova, uma pessoa tímida, mesmo até o líder sendo alguém com inteligência emocional, alguém aberto, a pessoa fala, nossa, mas se eu falar, cara, não, você é dedo duro aqui, meu... Mas, André, Mas a pessoa se retrai. Então, cara, você tem que falar, tem que tomar cuidado, não é acabando com a pessoa, mas, tô enxergando uma situação que, cara, se continuar da forma que está, vai ser prejudicial para o nosso trabalho. olha que coisa interessante. Mesmo que a pessoa não fale. Mas imagina um time, e a gente tem alguns exemplos durante a carreira, né? Eu estou cerca de 13 anos nessa parte dessa área de gente. A gente tem um exemplo que mesmo que a pessoa não fale nada, mesmo que a pessoa não entregue esse líder tóxico oculto, o ambiente sempre vence. O ecossistema sempre vence. Então, se eu tenho um time onde a inteligência emocional é trabalhada, as pessoas são ouvidas, tem respeito dentro do time, A maioria tira essa pessoa. ou ela tira ou ela transforma. Sim. Porque a maior parte do ecossistema, ele vai contaminar ou contagiar Sim. positivamente. Essa pessoa perde força. Legal. Você viu do André ali? O André fez... Marcelo, dá licença, eu não quero escutar esse negócio aqui. Sim. Estou trabalhando aqui, o André é um cara excelente, gosto dele pra caramba. Boa. Acabou. Então, não precisa nem contar. Se existe um ambiente de inteligência emocional, essa pessoa ou vai acontecer o que você falou, que ela vai ser Vai sair desligada expelido. ali, ou ela vai se adequar e vai mudar. O que Legal. acontece muitas vezes também. Legal. Show de bola. Pessoal, eu tava vendo um vídeo, assim, confesso que eu fiquei com dúvida, assim. Equilíbrio emocional, autoconsciência emocional. Tem diferença? O que é? Conta aí. Vou perguntar para você dessa vez, viu, Miriam? Autoconsciência emocional. A autoconsciência é você ter conhecimento em relação àquilo que você sente. E o equilíbrio é conseguir ponderar ali, tipo, como que você vai lidar com essa emoção e transpassar para as pessoas. Então, assim, tem correlação Podemos dizer que são duas etapas da inteligência emocional. da inteligência emocional. O equilíbrio e a autoconsciência, É que a gente primeiro- pode dividir os... Isso, vamos pensar em estágios. Ok. Primeiro eu tenho que me tornar consciente sobre aquilo para poder colocar em prática. Depois que eu me torno consciente, aí sim eu vou para a questão do equilíbrio. Ok. Depois que eu vou para o equilíbrio, aí sim eu vou para a interpretação do outro. Legal. Depois da interpretação do outro, aí sim eu vou conseguir equilibrar e ponderar, ajudar aquela pessoa em relação à emoção. Então, assim, são estágios em relação à Muito inteligência emocional. A gente não começa já inteligente emocionalmente de A a Z. A gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, né? É um conhecimento... E outro ponto, não é um conhecimento que existe um finito, né? Às vezes a gente passa por uma situação mais desafiadora Sim, na sim. nossa vida que a gente ainda não passou, que vai ter ali um momento de desequilíbrio. Mas por conta de já ter repertórios anteriores, eu consigo não explodir frente àquela situação. Mas ainda assim ter uma intensidade maior em termos de sentimento. Boa. Então aí eu vou entender aquilo, ver como eu me comportei, como eu me senti, quais foram os efeitos que isso gerou.
Em uma segunda situação, eu já vou ter repertório para lidar com aquela situação de novo. Mas é sempre cíclico. Não é algo linear. A nossa vida, né? Não é algo linear. Conforme a gente passa por um novo conhecimento, a gente passa por uma situação de desequilíbrio para depois equilibrar de novo. E assim vai acontecendo sucessivamente. Show de bola. Uma mistura, né, entre o que tem a ver, o que está comigo e... primeiro, né? Como eu sou, como eu me reconheço, como eu reconheço essa situação, como a outra pessoa vai reconhecer a situação e é necessário... não todas as vezes você vai conseguir saber quem é a pessoa que está do seu lado nessa situação que aconteceu. Uhum. Até uma dica que eu falaria, se você não sabe qual que é a reação dessa pessoa, imagine como você, né, reagiria nessa tal situação. Então, é famoso isso que é empatia, né? A empatia é isso também. Show de bola, gente. Espero que todos aqui saiam um pouco mais inteligentes emocionalmente desse papo, cara. Acho que é muita dica prática, teoria também. A resposta que você deu agora misturou teoria e prática. Para a gente poder ter um ambiente melhor, viver melhor também, viver mais leve, né? No fim é isso. Uma definição legal para autoconsciência emocional é justamente a capacidade que você, pessoa, tem de interpretar as próprias emoções em tempo real. Tá. Durante o que está acontecendo. Preciso calibrar, porque se você começa a conseguir interpretar a tua emoção, você vai, tô saindo, tem que voltar. Isso é o tempo inteiro. O negócio de vigiar a inteligência emocional é 100% do tempo. E existe emoção certa para cada acontecimento? Existe. Por exemplo, as pessoas também estava até conversando antes do podcast sobre inteligência emocional. Muita gente interpreta como assim, uma pessoa que não demonstra emoções, não demonstra nada. Certinho. Isso daí também é uma falta de inteligência emocional. Por exemplo, minha mãe faleceu. Eu não vou ficar... não posso chorar, eu tenho que ficar contido. Agora, a gente precisa entender o quanto que isso vai afetar. Minha mãe faleceu, por exemplo, a pessoa entra numa depressão profunda e acontece a mesma coisa com ela. Aí também é exato, né? E é o mesmo sentimento. É o equilíbrio, né? Que a gente fala, não demonstrar nada e também não... Entrar dentro do poço e ficar agarrado. Exatamente. Os dois têm um problema seríssimo. Em todas. Por exemplo, meu filho foi lá e derrubou um copo de refrigerante na toalha novinha que eu acabei de comprar no almoço de domingo e quebrou a mesa, que era de vidro também. Aí, assim, qual que é a emoção certa? Eu vou lá e vou corrigir ele. Você não pode fazer isso, tudo, vou orientar. Mas eu posso fazer o contrário. Eu posso ir lá e dar uma surra nele, por exemplo, bater nele. Você já viu... Tem um vídeo que ficou muito famoso, acho que foi no começo do ano, um corte de um padre, que ele fala o seguinte, né? Ele tá lá dando a missa dele. E, cara, religião, independente da religião que for, acho que envolve muito isso, inteligência emocional, né? No fim das contas, aí passado de outra forma. Mas ele fala, você tá lá na sua casa, né? A gente está vivendo num mundo hoje extremamente estressante, com muita coisa para fazer, ter que equilibrar tudo, vida pessoal, vida social, trabalho, exercício. E aí chega a noite, todo mundo, às vezes, todo mundo não, né? Algumas pessoas chegam mais estressadas, rígidas em casa. Aí tá lá, você esposa, você esposo. Se você tá lá, chega, seu parceiro derruba um copo de suco de uva, que é aquele suco, que é aquela corzona roxa, na toalha branca da mesa. O que você faz? Pensa, não responde, ele falando. Agora, se tô eu, o padre, no mesmo horário, no mesmo dia, né? Tô lá te recebendo e eu derrubo o suco de uva, qual a sua reação? Imagina, tá tranquilo, porque não tem problema não é? nenhum. Calma aí. Olha, é uma reflexão muito bacana, porque isso aí vai até para a parte do relacionamento, né? Só porque eu tô com uma pessoa ali há muito tempo, seja esposa, filho, irmão, irmã, enfim, né? Eu vou ter uma reação de, às vezes, esculachar a pessoa, né? E se é uma outra pessoa que tá ali nova, por que será que sob o mesmo dia... Ótima pergunta. O mesmo dia, as mesmas interferências, só que só por ser duas pessoas diferentes na hora me provoca gatilho de eu ter uma reação totalmente descabida com uma. E numa dessa, se é a tua esposa, o teu esposo.
vai dormir na cama, outro vai dormir no sofá, fica 3 dias sem se falar Exato. e, por causa de um suco de uva, né? Então, Vou dar uma ferramenta Flexão, e um né? exemplo dessa ferramenta. A ferramenta, eu escutei isso no Método CIS, do Paulo Vieira, que é a ferramenta do 1090. O que é essa ferramenta do 1090? Ela me ajudou muito a mudar muitos comportamentos que eu tinha. Vou dar um exemplo de um trânsito. Fui lá, estou dirigindo, de repente o André veio, bateu atrás, estragou todo o meu carro novo, acabei de comprar, uma Mercedes, e o André foi lá e acabei de sair da concessionária. eu vi que era novo, Ele falou, agora eu vou acabar com esse carro. vou arrebentar. Foi lá, bateu no carro, e foi um erro também, não foi nem intenção dele, como é na Aconteceu. grande maioria das vezes, né? Ninguém tem intenção de bater. Eu posso sair do carro e falar, André, e aí, como a gente vai resolver esse negócio, né? Pô, podia ter tido mais atenção. Aí ele fala, não, fica tranquilo, Marcelo, eu tenho seguro aqui, vamos pagar, vai resolver, beleza. Eu posso sair do carro e xingar tudo o André, gritar com ele. Posso sair do carro com um porrete na mão e ir lá e bater no André. Eu posso fazer muita coisa, mas o fato não muda. O fato é os 10. Já aconteceu, né? Bateu. O 10 é o que aconteceu, é a batida. Tudo que acontece na nossa vida, Já foi. o 10. O que eu vou fazer Boa. vai de 11 até 100. Legal. Por exemplo, a gente vê briga de trânsito, que Morte, acontece cara. morte Pega no e trânsito. bate, estoura. Tem gente que fala, nossa, o que eu fiz? Cara, me perdoa, nossa, não acredito. E fica tudo bem Exato. assim, resolve numa boa. Então, a regra do 10-90, ela faz com que você meça a intensidade. Por exemplo, teu filho derrubou o suco na mesa. Tem pais que vão espancar a criança, por exemplo. Foi lá no 90. Exato. Né? Já tem casos que a gente vê de morte de criança por coisas Sim, pífias. banais. Foi lá no 100. Ou tem aquela pessoa que vai corrigir. E também tem o contrário, que é assim, Andrezinho, cara, não pode. Fala, que gracinha essa criança. Aí é vira o capeta a criança. Exatamente, é o lado oposto. Exato. Que era 10, só que o cara colocou 3 Exato. ali. Então, essa medição do 10-90, toda vez que for acontecer alguma coisa, você for reagir, opa, até quando que eu preciso ir? Cara, e aconteceu um negócio comigo, você vê, né? A gente trabalha, eu me considero uma pessoa com equilíbrio emocional. Cara, semana passada eu vindo aqui para a empresa, deixei meu carro na revisão. A gente tem uma concessionária do lado aqui da empresa, deixei meu carro lá, que eu comprei aqui do lado. E, cara, aí eu tô na calçada, cara, no estacionamento ali da frente, né? O carro começa a dar ré e não para. Aí eu fui para trás, pegou em mim, assim, bateu. Cara, mas o que eu deveria fazer? O Márcio falou, presta atenção, toma cuidado, e andar. Cara, eu errei, tá, gente? Eu tô dando um depoimento aqui, usando de divã, né? Não todo julguem, mundo não erra, julguem. todo mundo erra. Todo mundo erra. Mas eu tive sorte porque poderia ter dado ruim. Cara, eu me meti uns 4 tapas no porta-mala do carro com tudo, assim. Tá, presta atenção, tal. Proferi algumas palavras que não dá pra dizer aqui. E saí andando. Começou depois ali deu uns 6, 7 passos, abriu uma pessoa no banco de trás. Eu imagino o susto que ela deve ter levado, né? Do nada um tapa atrás, que ela não deve ter visto que eu estava atrás assim como motorista. Exato. E nem escutei o que ela falou, quem que estava dirigindo, enfim. Mas e se é a turma do Marcelo da Academia Fortona? Se é uma galera, uns truculentão. Mal intencionado. Tá tendo um dia Mal ruim também, intencionado. a pessoa explode. Cara, eu tô aqui todo franguinho, o cara me arrebenta ali no meio mesmo. Então, são reações que, cara, a gente... E isso vai estar no dia a dia, não é que eu não vou conseguir prever isso. Ninguém consegue prever o que vai acontecer. Exato. Então, cara, maneiras de trabalhar, que aí vai em encontro com a minha última pergunta para vocês. Uma hora e pouquinho a gente já deu aqui de podcast, parece que foi 20 minutos, muito bom. Muito rápido. Que bom. Como fazer para a gente desenvolver inteligência emocional, como fazer para a gente desenvolver equilíbrio emocional, autoconsciência emocional. Técnicas, cursos, ações, enfim. Marcelo e Miriam. Quer liberar as damas?
Bora. A inteligência emocional, como eu falei, não existe um finito. Não é uma coisa que você vai ler um livro e pronto, agora você é inteligente emocionalmente. Que bom se fosse. Que bom se fosse, Não né? acaba por Imagina. decreto, né? Que Tipo beleza, assim, instala um livro. chip novo e agora eu Nossa. sou inteligente emocionalmente, tá tudo certo. Não é assim, então é uma constante. É uma questão de autoconhecimento. Até o que você contou, né? O estado de vigília é praticamente o tempo todo. Trânsito, muitas das vezes, tira a gente do sério. Eu venho de Mirassol para Rio Preto todos os dias e é caótica essa rodovia. Já teve caso, tipo, eu fazer careta dentro do carro e o cara da frente, tipo assim, começar a fazer gesto pra mim. Eu assim, respira, não Exato. responde, não dá pano pra manga. E aí, estado de vigília. Minha vontade era fazer gesto pra ele também e ficar brava, porque, Uhum. como assim? Você que tá fazendo coisa Exato. errada. Então, assim, o estado de vigília é sempre. É entender quando você reagiu de uma forma que você não gostou, que você achou que foi muito amplificado, parar pra sentar e pra refletir, tipo, por que eu fiz isso? Foi a resposta certa, da intensidade certa? E aí, gente, às vezes a gente precisa de um apoio externo, né, também. Então, assim, sem puxar a sardinha, mas sendo psicóloga, é muito importante a parte de fazer terapia, Legal. pra gente poder expor, né, o que a gente tá sentindo, entender também se a intensidade tá correta. Muitas vezes a gente precisa Se conhecer. só falar e se conhecer, exatamente isso, tipo assim, o colocar pra fora em um ambiente que não seja, por exemplo, nossos pais, nosso cônjuge, são pessoas que às vezes vão passar uma mãozinha na nossa cabeça por nos amar muito. Sim, tipo sim. assim, pô, às vezes, né, eu vou falar, sei lá, que meu pai tá errado porque ele fez isso. É a minha vertente, é a minha visão. Agora, o meu noivo vai falar pra mim, não, Miriam, realmente, você tá certa, vem cá, amor. Meu psicólogo vai falar assim, não, você foi sem noção. E vai falar, tipo, hoje em dia na terapia é muito assim, né, de ser Sim. transparente. Então, a parte da terapia, tipo, ajuda muito. A gente falou até mesmo do exercício físico, né, que assim, cara, libera todos os hormônios bons, você Legal. desconta sua raiva ali. É um momento pra você realmente poder desligar um pouco do mundo, se reconectar com você. A gente tá em um mundo muito hiperconectado, né? A gente é estimulado o tempo todo. Então, ter esses momentos de voltar e olhar pra dentro ajuda a gente a desenvolver a inteligência emocional por conta do autoconhecimento. Show. Ó, a Miriam falou então no Vaz de estado de vigília, falou de quando você agir de uma forma que você reconheceu que passou do limite, você refletir porque disso. Falou de terapia. Quais formas você aí acredita que a gente pode desenvolver inteligência emocional? Vou falar só Que uma. formas, que ações, que práticas? Todas essas são espetaculares, funcionam realmente, mas essa aqui, ela é uma regra de ouro. Boa. Que é você tratar as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado, se Sim. estivesse no lugar delas. Ok. Tratar as pessoas como você gostaria que fosse tratado, se estivesse no lugar delas. Se você conseguir fazer isso de verdade, não está falando, eu faço, Sim. mas não faz. Se você conseguir fazer isso de verdade, com propriedade, honestamente, a tua inteligência emocional vai se abrir Boa. de uma forma espetacular. Também. Parece fácil, falando, tratar as pessoas como eu gostaria. Ok, é facinho. É tão fácil que a maioria das pessoas não fazem isso. Legal. Porque Muito não se bom. atentam. Então, essa regra de ouro funciona demais para você começar nesse desenvolvimento de inteligência emocional. Ó, falei uma coisa para Miriam, reflito. Eu gostaria que falasse assim comigo? Boa. É dessa forma que eu queria ser tratado? Se eu tivesse numa posição... Porque, de verdade, isso demonstra algo que até é impactante falar, que é caráter. A forma que eu falo isso pro Rogério muitas Eu vezes. pensei- Essa pensei pessoa é isso maravilhosa comigo. Eu falo, claro, Rogério, você é o presidente da empresa. Todo mundo vai ser maravilhoso com você. Agora, como a pessoa trata a pessoa da limpeza, por exemplo, isso demonstra caráter. Vou pegar um gancho nessa sua. Eu não lembro onde eu vi isso num vídeo, no Instagram, no YouTube, que o Henry Freud, que você já citou aqui, ele leva 2 estudantes da mesma faculdade que tiraram as mesmas notas para a casa dele num jantar que ele vai dar um trainee para eles, uma vaga de trainee. Se eu não me engano, é uma vaga de trainee. Mesma faculdade, mesma nota, origens parecidas, né, de família. Então, levou lá. E aí, no fim, ele vai lá, escolhe um e não escolhe o outro. E aí, o que não foi escolhido fala pra ele, por que eu não fui escolhido, hein? O que me chamou muito a atenção? Exatamente isso que você falou. A gente tá aqui na minha casa, tenho
alguns aqui colaboradores que estão servindo jantar pra gente. Imagina a casa do Henry Ford, né, gente? Lá em Detroit, deve ser uma casa bem... Foi o cara mais poderoso da época dele, só isso. Né? É isso. É uma casa grande, com muitos colaboradores, né? É quase uma empresa. Imagina ser a casa do Henry Ford naquela época. Mas ele falou, você, John, né? Você é John. Me tratou super bem. Só que a garçonete que trouxe, né, o seu vinho, que trouxe a sua água, ou o garçom que trouxe a sua entrada, seu prato principal, sua sobremesa, você nem olhou na cara. Então isso me chamou muita atenção. E é uma história verídica, tá? Não estou inventando aqui historinha para ficar bonitinho na fita, não. Realmente aconteceu isso. Isso tá até em algum livro, se eu não me engano. Olha que lição, né? O Henry Ford está lá e... porque ele, tem 2 na mesma nota. Na faculdade, com as mesmas origens, deixa eu conhecer essa pessoa, deixa eu ver como ela trata o outro, se ela se coloca no lugar do outro ou não. E o outro, né, super educado, obrigado para tudo, bom dia, boa noite, aliás, tchau. Então, as pessoas percebem essas coisas. Você quer impressionar alguém, você vai tratar essa pessoa super bem. Não é só isso. Não. Se essa pessoa for uma pessoa inteligente, ela vai entender. Se você tá fazendo isso do puxa-saquismo e o entorno ali você está esquecendo. Então, isso realmente é muito importante. Trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. A gente vê vários exemplos disso ao longo da história. É demonstração de caráter. Não tem outra coisa. Boa. E isso é difícil de desenvolver. E a gente tem que ter uma pesquisa aí se dá para desenvolver essa questão aí, né? A gente até fala muito sobre isso nos treinamentos, que assim, o principal ponto é interesse genuíno por gente. Você tem que se interessar realmente pela outra pessoa, de forma genuína. Então, assim, não é como eu gostaria de ser tratada, é como ela gostaria de ser tratada. Qual que é a necessidade dessa pessoa, né? Isso sim, empatia. Legal. Não é eu presumir que ela quer o mesmo que eu. Não, é o que você precisa, Boa. qual que é a sua necessidade. E aí sim eu poder agir em cima daquilo. André, só responder essa pergunta tua, porque ela é importante, bem rapidamente. Tá. Tem como desenvolver isso? Tem. O caráter. Começando corrigindo uma mentira que contaram pra gente. Que é, querer não é poder. A partir do momento, toda construção, ela começa na mente. Para você não conseguir uma coisa, basta você acreditar que não vai conseguir. Então, Sim. toda a construção, Sim. todas, as maiores, as 7 maravilhas do mundo, todas começaram na mente. Legal. A primeira coisa, para começar a construir isso, e sabendo que nós teremos várias versões na vida, é querer, depois, conhecimento certo. Não é qualquer conhecimento, é o conhecimento certo para aquele tipo de desenvolvimento. A intensidade que você faz, vou lá na academia, pego um peso, faço assim, tchau, pronto, fui embora. O que vai acontecer? Só falar que fez. Nada, não vai acontecer nada. O tempo que eu vou fazer, porque se eu for lá também hoje, nossa, faça aquele treino uma vez. Depois daqui 45 dias vou de novo. Então, o tempo faz muita diferença. E com isso, a gente precisa ter também uma paciência para ir construindo gradativamente essa nova versão. Que ela vai vir até que a velha fica para trás e você vai para essa nova versão e assim sucessivamente. Que pode acontecer tanto para frente quanto para trás. A gente pode retroceder também. Então a primeira coisa é querer. A maioria das pessoas fracassa aqui dentro, no começo. Não acredito que eu consigo mudar. sempre fui assim. Não tem como fazer diferente, não. Eu não posso ter esse sucesso. É isso que você fala, eu acredito muito. O primeiro passo é acreditar. O primeiro passo. Se não acreditar, aí realmente não vai acontecer. Isso é impossível. O querer só não é poder se não tiver ação. Exato. Então, o querer é poder quando você age. Boa. Não adianta rezar muito e não agir, né? Exatamente. Boa, gente, vamos caminhando para o fim aqui. Eu tenho um quadro que eu faço com o pessoal aqui, que é o Jogo Rápido. Como o próprio nome diz, não precisa explicar muito. Falar uma palavra, vocês falam a primeira palavra que vem na cabeça de vocês. Miriam, resiliência. Necessário. Boa. Liderança. Respeitar as pessoas. Essa é uma palavra junto aqui. Gestão de conflitos. Desafiador. Boa. Motivação. Penso... Uma palavra, hein? Se desafia, então... uma palavra. Motivação. Importante. Boa. Comunicação.
Trabalho constante. Sucesso. Mentalidade. Capacitação. Constante. Emoções. Controladas. Boa, boa. Esse é um jogo muito legal, cara. E assim, não é o intuito aqui, é um pouquinho também, vai. Mas a gente, nem antes de podcast, mas programas, as pessoas pegam muito o que a pessoa realmente pensa sobre tal assunto. Então, eu lembro de um que, não vou falar o caso aqui para não expor a pessoa, alguém famoso falou, dinheiro. Ela falou algo assim, o mais importante. Gente, dinheiro é importante, tá? Todo mundo sabe. Claro. Só que era um fundador de empresa, de uma empresa que tinha, pelo que a empresa passava, um propósito legal. Então, não pegou bem. Então, esse da uma palavra é para realmente ver a primeira coisa que você pensa, cara. Muitas vezes essa primeira coisa é realmente o que você dá mais valor sobre isso. Então, eu acho muito legal de fazer isso. Mas vocês foram muito bem nas perguntas e não fiz nada capcioso também. Não vale, André. Pra gente tem que ser assim, 10 palavras. Pelo menos 20, a gente vai te falar. Gosto de falar. Boa. Mas, cara, depois que eu vi isso, falei, cara, olha isso, que interessante. E ele acabou caindo numa pegadinha, né? Realmente. Então, realmente é de se pensar. Se tivesse autoconhecimento, talvez ele não teria caído. Exatamente. Mas talvez para ele o dinheiro realmente seja o primeiro no lugar. Mas ele não ia soltar. Sim, ele pensaria e não falaria, né? Mas essa ainda é a principal medida de sucesso. A gente mede as pessoas geralmente pelo sucesso financeiro que ela tem. Exatamente. Você não fala, o André tem uma família maravilhosa, tem um lar maravilhoso, um filho maravilhoso, uma saúde maravilhosa. Ele pode ter tudo isso, mas se ele for fracassado financeiramente, geralmente é visto como fracassado. É um ponto importante. Dá um episódio inteiro para falar de sucesso, hein? É um ponto importantíssimo, dinheiro. A gente tem que parar de demonizar o dinheiro. Ele é ótimo. E o brasileiro, ele tem essa, né? Você tem um primo ali, um cunhado, ganha dinheiro. Ixi, tá roubando, hein? Ih, tá fazendo coisa errada, hein? Né? Tem aqui aquele pensamento. E o americano, às vezes, tem isso num grau muito elevado. O cara que não demora, que quebra, ele também demoniza como um fracassado. Você sabe o que você teme, o que você odeia, o que você não gosta, você repele. Exato. Então, assim, aplaudam o sucesso do outro. Para que você tenha o seu também, trabalhe para ele. Boa. Vem. E, para fechar agora, todo podcast é muito quadrado, fala dica de livro. Eu peço dica de série. Até porque o nosso público é um público conectado. E livro é muito importante, tá, gente? Super importante. Quis fazer algo diferente aqui. Então, e eu não vou pedir uma série, não. Vou pedir 2, viu? 2 séries. Não precisa ser de trabalho. Dá a série que você quiser. Série de farra, do que você quiser. Nossa, aí... vou confessar que atualmente eu não tô assistindo mais série nenhuma, porque eu tô focado você já assistiu? Prison Break e The Walking Dead. É a minha primeira série que eu vi na minha vida, Prison Break. E eu acho que o penúltimo episódio da primeira temporada eu nunca vou esquecer na minha vida. Né? Que é a fuga deles da prisão, lá de Fox River. Eu tava até conversando com e eu vi faz mais de 10 anos, tá? E eu nunca esqueço desse episódio, cara. Por isso que eu acho sério, eu acho um negócio muito legal. Tanto um amigo meu assistiu a série faz 10 anos, tá reassistindo. Tava conversando com ele ontem. E ela, é uma série absurda. Bem inteligente demais. Quem não viu, veja mesmo. Outra série... The Walking Dead. The Walking Dead também é uma série E você acabou ou não acabou a série? Eu acabei. A série acabou? Acabou. Porque ela... Acabou. Mas ele se empenhou, né, pra terminar. Ela, desde a época, né, do que o Brasil não era democrático, que... Exato. 800 temporadas. Ela acabou e não acabou, porque agora lançaram mais algumas temporadas dela. Mas The Walking Dead tem um ponto muito interessante, que assim, o principal inimigo não é o zumbi. É o próprio ser humano. O ser humano que é o maior inimigo ali. Que loucura. No final das contas, que é a parte de inteligência emocional, do poder, ganância. É isso. Como reagir com essas situações. Exato. O zumbi, a maioria das situações daria para combater de uma forma diferente. Se unissem, tranquilamente. Boa. Show de bola. Miriam, você... não acredito. Enquanto o Novaes estava falando aqui que você não pensou em duas. Não, eu pensei em uma, que essa, assim,
Uma das séries que eu fiquei mais... Meu Deus do céu, eu gosto muito de série. Geralmente criminal ou Legal. de questões psicológicas, né? Nenhuma novidade. A primeira é The Sinner. Principalmente a primeira temporada. Muito bom. Gosto muito de série que tem plot twist. Que, tipo assim... Eu vou criando possibilidades de soluções para aquele caso. Eu acho muito legal também. E aí, de repente, não era o que eu imaginei. Então, assim, eu gosto de ser pega de surpresa. Também. E a segunda... Nossa, gente, tem muitas séries. Eu vou colocar uma série gigantesca também, que é Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Sucesso entre as mulheres. Amo. Sucesso. Mas decidi que eu não queria ir para o hospital exatamente por conta de Grey's Anatomy. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, o povo vive lá dentro o dia inteiro. Não. Eu acho que eu respeito absurdamente. Acho que a maioria dos meus amigos são médicos até de escola. Mas acho que a última coisa que eu faria na minha vida é medicina, porque não combina comigo. Realmente não é o meu perfil. Não conseguiria me imaginar no hospital. Enquanto eles falam, é apaixonante estar aqui dentro ajudando as pessoas. E é realmente muito nobre. Mas, nossa... E deles falam, eu nunca ficaria dentro do escritório da minha vida, né? Eles pensam a mesma coisa, né? Então, é de pessoa. Boa. Ótimas... uma série eu já assisti, Prison Break, as outras 3 não, mas são muito conhecidas aí. Você que está aí nos escutando e nos vendo, né? Se for pelo YouTube. Dicas para você aí no fim de semana, que tá tranquilo, que tá de férias, ou que não realmente quer relaxar, né? Então, boa. Miriam, Marcelo, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui. Acho que foi um papo excelente. A gente teve um mergulho aí na prática, né? Porque às vezes tem muito coach aí, charlatão, que fica falando de inteligência emocional de uma maneira rasa. A gente vê alguns conteúdos sem estudo. E é algo tão importante que realmente tem tanto estudo por trás, tantas coisas que a gente pode correlacionar no dia a dia, corrigir, se trabalhar, e eu acho que a gente realmente conseguiu trazer isso de uma forma muito informal, no bom sentido, né? Sem ficar inventando coisas para quem está ouvindo aqui e colocar no dia a dia, porque no fundo é isso. Exatamente. Quem está escutando aqui quer sair com tempo investido, não tempo perdido. Então, acho que realmente foi isso que aconteceu aqui. A gratidão é nossa, com certeza. A gente ficou super contente pelo convite. Espera realmente que todo esse conteúdo possa ser útil e aplicável no dia a dia. Trabalhe a inteligência emocional, porque realmente isso muda a vida de qualquer pessoa que invista tempo. A série é importante, mas tudo que a gente precisa fazer, por exemplo, qual foi a última vez que você, ouvinte, pessoa que está assistindo, leu um livro para se desenvolver? A gente precisa investir, porque isso abre a cabeça e muda vidas. Então, tem muita coisa no mercado. Hoje o conhecimento é muito fácil. Sim. Só basta a gente querer ir atrás. E se eu conseguir, se a Miriam conseguiu, o André, qualquer pessoa consegue também desenvolver essa parte de inteligência emocional. Eu espero ter sido útil. Muito obrigado, André. Também estou contente demais pela participação. Espero que nós tenhamos outros episódios futuramente. Com certeza. Estamos à disposição, né? Com certeza. Obrigado também, viu, Miriam? E até essa questão de, tipo assim, querer e agir, né? Vocês estão dando o primeiro passo, estão entrando aí em contato com inteligência emocional, às vezes por esse podcast. Seja realmente só o primeiro passo, continue nessa caminhada, aprofunde no tema, porque assim, não só o efeito em você, mas o efeito no seu entorno, na sua família, nos seus colaboradores. Com certeza você vai falar, ainda bem que eu dei esse primeiro passo, ainda bem que eu segui nessa jornada de inteligência emocional. Boa, show de bola. Obrigado, Miriam, de novo. Obrigado, Marcelo. Esse foi o 4º episódio, se eu não perder as contas, do Movitalk, inteligência emocional no trabalho e na vida, que a gente discutiu aqui. Reiterando, gostou, curte, compartilha, fala para os amigos, fala para a família, para o colega de trabalho, puxa a orelha dele se ele está fazendo uma coisa de errado, tá? Valoriza o seu líder, se ele for um líder bacana, com inteligência emocional, que te puxa para cima, porque realmente o mercado está competitivo, né? E você precisa demonstrar o que precisa ser valorizado também, assim como o seu líder. E se você for o líder também, aplique isso no dia a dia. Beleza? Obrigado. Foi show estar aqui nesse 4º episódio com o Marcelo e com a Miriam. E daqui 2 semanas nós estamos de volta. Valeu? Um abraço. Até a próxima.